nos olhos, coisas que você faz questão de não enxergar. Sabe quando você faz vista grossa? Aquela passada de pano. Você fala, bom, não tenho condição agora de chamar para briga, mas depois eu vejo isso. Algum comportamento que você não aprova e que está acontecendo de forma recorrente. Então são muitas as possibilidades pela carta da Lua no seu inconsciente. Olá, Gêmeos! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Gêmeos. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Gêmeos, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Vamos lá, Gêmeos já na mesa. Eu gosto de montar uma mandala com 10 cartas e depois abrir mais cartas para as outras questões. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí o meu WhatsApp, caso você queira marcar uma consulta particular comigo, tá certo? Vamos lá. Fundo do deck para Gêmeos. Rainha de Copas. Bom, eu vejo alguém que vive um momento de incertezas no campo da família, o casamento. Pode ser o seu núcleo familiar, o núcleo primeiro, né? Pai e mãe, irmãos. Mas acredito mais que seja a sua relação amorosa atual e o lar que talvez você tenha constituído com esta pessoa. E sai a carta da abundância, que no tarô aqui fala sobre o encontro das pessoas e aquilo que prospera seria no sentido da relação do casamento. Aqui seria a constituição da família. Mas a conclusão está no bloqueio. Então, existe alguma coisa que precisa de um fechamento, que precisa de uma conversa, colocar os pingos nos is, alguma coisa que foi varrida para debaixo do tapete, porque já saiu com a carta da disputa, falando que existe algum tema mal resolvido nesta relação, nesta família, neste casal. A questão da casa, o lar em si, essa constituição, seria o imóvel, sai no mental. Então, é alguma questão que fala sobre a casa, sobre a configuração deste lar, que está mal resolvida. E muita coisa você guarda para você. Então, podem ser segredos pela carta da Lua, pode ser uma venda nos olhos, coisas que você faz questão de não enxergar. Sabe quando você faz vista grossa? Aquela passada de pano. Você fala, bom, não tenho condição agora de chamar para briga, mas depois eu vejo isso. Algum comportamento que você não aprova e que está acontecendo de forma recorrente. Então, são muitas as possibilidades pela carta da Lua no seu inconsciente. E é interessante porque sai na mesma mesa a Lua e o Sol já na projeção daqui para frente. Então, eu sinto assim que é um momento no qual você deve reconhecer quais são os problemas, reconhecer profundamente as questões que estão ali mal resolvidas. Você é uma pessoa, pela Rainha de Paus, que gosta muito de ter o domínio da situação, ter as coisas sob controle, né? Porque a rainha que gosta de controlar, que gosta de manipular nesse sentido, né? Nada pode fugir do meu alcance, nada pode fugir da minha visão. Mas com essa lua no inconsciente, já mostra uma perda desse controle, já mostra que existem coisas ocultas que você não tem o domínio sobre. E o Sol vem clareando essas questões. Então,
se prepare também, porque algumas situações que você desconhece tem a possibilidade delas virem à tona de uma vez por todas, né? Ou de repente, alguma coisa que você não tem controle, que você desconhece, algum segredo. Eu não quero assustar, mas assim, vem esta configuração, como se você não tivesse mais como esconder algo nem de você mesma. O As de Paus vem representando o consulente aqui nessa posição. É o fogo da coragem. Mas também, quando as coisas estão nessa vibe da disputa, pode falar de uma língua ferina, né? Sem papas na língua. Pode falar de muita raiva, né? Daquele processo assim que você tem uma revolta, não consegue lidar com a situação, você estoura, você explode nas palavras, nas atitudes, nas ofensas. Então tem que ter muito cuidado. E eu digo nesse lado aqui, o positivo seria a coragem, a audácia, o seguir em frente. Mas é no negativo porque já saiu a derrota junto com esta carta. Então a derrota fala sobre um revés, obviamente. Fala sobre algo que foge do seu controle, algo que não é esperado, ou algo que você até via um pouquinho, mas fazia questão de não ver. Você não queria mexer com isso, mas agora que isso pula na sua frente, você é obrigada a encarar. E talvez isso também seja motivo de raiva, porque você não queria ter que passar por isso desta forma agora. O desejo é buscar. Então, a busca, a carta da estrela fala da buscadora. Aqui são vários sentidos. Você buscar o seu lugar, você buscar estar fora desta relação, buscar alguma coisa além, porque a buscadora olha para o céu, mas também fala sobre a busca da verdade. Os ideais que são concretizados em realidade, ou seja, é como se fosse também a busca por desmascarar algo. E veio a disputa finalizando. A disputa, claro, no mínimo são duas pessoas, né? Porque você tem que ter um antagonista para disputar algo. Fala sobre a disputa entre dois lados, mas podem ter mais pessoas envolvidas nesta situação. E o que o tarô mostra no fundo do deck, a Rainha de Copas, que é quem aprofunda as questões no nível emocional, quem busca conhecimento, quem também toca nas questões sensíveis, nos gatilhos e nos traumas. Então, parece que vem tudo à tona de uma vez só. Vamos ver o que mais para Gêmeos. Depois dessa primeira rodada, o que mais o tarô fala a respeito desta situação para Gêmeos? Bom, dois avisos, né? Porque já saiu a carta da felicidade, aquilo que você vive dentro desse lar, nesse relacionamento, está passando por um processo de interferência e o tarô vem pedindo prudência com os seus frutos, com aquilo que foi construído, né? Com essa árvore aqui que já foi regada e alimentada e cresceu. Então, eu tô falando com pessoas que têm uma relação que é sólida, que tem uma base, que tem uma cumplicidade e provavelmente está passando por uma crise. Agora, vou perguntar para o tarô sobre esta interferência e quais são os cuidados ao tocar nos assuntos delicados. Nossa. Tem alguma coisa. Existe aqui uma iminência de ruptura, porque a rainha de espadas é a mulher muito decidida e também irredutível, aquela que corta a cabeça de um homem, aqui no sentido de cortar um relacionamento, cortar uma pessoa da vida, né? E junto com este corte vem também a carta da morte. Aqui tá falando sobre cortes definitivos e sai o homem, aqui o príncipe de copas, ao redor.
Então, pode ser esta crise levando a um processo de divórcio. Ou você já pensando nisso, você tentando preparar, esperando talvez a atitude deste homem que está olhando só para si, e você sente que o tempo está se esgotando também. Que mais? Bom, a prudência seria nesse sentido, duas aberturas, material e emocional. Você, se realmente quer terminar este relacionamento, se você sente que são gatilhos sensíveis e você não dá conta dessa situação, dessa crise que você está passando na relação, você não pode simplesmente virar as costas e ir embora, porque existem questões materiais que precisam ser discutidas e também as emocionais que precisam ser resolvidas, minimamente. E aqui fala sobre desenvolver habilidades e também é como se fosse ajeitar a situação. Tem que ter cuidado, porque o mago também é um grande manipulador. Então, eu vou pedir esclarecimento com relação a este fato, né? A manipulação. Da onde vem essa manipulação? Ou se você é quem quer manipular do seu jeito a resolução deste caso, deste divórcio. O tarot fala sobre a manipulação. Vou aceitar 4 cartas aqui. Bom, primeiro de tudo, antes de tentar resolver esta situação, você tem que se colocar no seu devido lugar. Você tem que se dar valor. Então, a carta do valor fala para você não sair com o rabinho entre as pernas. É para você realmente saber a mulher que você é. E não deixar que o outro te diminua. Já é a primeira questão, ou seja, não deixar ser manipulada pelo outro. Fala sobre uma mudança de atitude, né? E essa mudança também é com relação ao relacionamento, aos status, né? Ao casal ali. É uma mudança nesta relação do casal. A sacerdotisa, ela fala sobre você se conectar, você precisa deste apoio espiritual nesta fase difícil, ruim que você está passando. É sobre clarear as suas ideias antes de falar alguma coisa. Antes de ter atitudes definitivas, você precisa realmente colocar na balança, ponderar, saber qual é o seu lugar, não abrir mão daquilo que é seu, não se humilhar e saber também aquilo que você quer de verdade. A carta da arte sugere que é possível ter uma reconciliação, mas isso leva tempo, não é de imediato. De imediato você está machucada, está aí no fervo, no calor da situação. Então, existem mudanças, ajustes. Que mais sobre este casal? Ó, muita infantilidade da parte do homem. Essa briga, esse domínio, né? Aqui fala sobre briga entre dois bastões, muito atrito. Questões de infantilidade e maturidade deste que se acha o rei da cocada preta, né? É uma pessoa aí que tá talvez revivendo algum trauma lá do passado, alguma coisa que deu um gatilho, que foi mal resolvida, e tá trazendo essa questão agora, manifestando isso e afetando o casamento entre vocês. Ou este relacionamento, que é um relacionamento sério. Que mais com relação a este homem? Aqui fala sobre vocês se completarem, vocês têm coisas em comum, juntos vocês são mais fortes. Caminho do meio, virtude. Existe construção nesse relacionamento.
Agora, ao mesmo tempo, é um peso que você carrega, porque é uma preocupação constante, inclusive financeiramente, altos e baixos. Talvez ele tenha problemas com vício, por exemplo, né? Porque esses altos e baixos aqui fala sobre a pessoa não ser constante, né? E como já saiu também a imaturidade, infantilidade, é algo para você pensar se vale a pena carregar essa cruz. Você tem ganhos, mas você também tem que olhar para as perdas, as concessões que você faz. Olha, se continuar nessa toada, se ele não se tocar, realmente a tendência é que fique sozinho. Porque você, pela carta da futilidade junto com o eremita, é alguém que pode se perder sim numa solidão, em vícios, em depressão, enquanto você busca o seu caminho, você busca se reequilibrar, se reconstruir e algo sólido. Aqui é a princesa que caminha com segurança, você está buscando um lugar seguro. E esta pessoa está muito instável, não te dando segurança, a segurança que você busca e precisa dentro de uma relação. Finalizando aqui para Gêmeos. Bom, este homem vai ter que se tratar. Aqui fala sobre questões mentais. Ele pode estar muito confuso, sofrendo com alguma doença psiquiátrica, inclusive, porque é alguém que traz mais de uma personalidade aqui. Existe um tempo, porque a nova era fala, isto é uma travessia. Se você realmente apostar nessa relação, se você quiser ficar, saiba que é um processo de um renascimento. Não descarto que essa pessoa pode ter problemas, por exemplo, com álcool ou drogas ilícitas, tá? Veja aí, se você não descobre alguma coisa, como saiu a carta da lua, né? Se você não descobre alguma coisa que ele está te escondendo com relação a vícios. Vocês têm conexão, existe aqui pela carta dos amantes, os acordos firmados, o casamento, a relação em si. Mas precisa ter muita parcimônia. Ó, trégua. Você só consegue ajudar a pessoa que, primeiro, reconhece que tem um problema. Se for daquele perfil, porque eu paro de beber quando eu quiser, porque eu paro de usar a droga quando eu quiser, já tá perdido, já tá derrotado, porque a pessoa não tá nem reconhecendo o problema dela, tá? Então, aqui a carta da trégua, ela chama atenção nesse sentido. Olha, existe um conflito ativo, mas as duas partes têm que querer. Não adianta só você querer ajudá-lo, ele também precisa querer essa ajuda e se ajudar, principalmente. Tá? Então, é um longo caminho aqui, é uma fase difícil que você enfrenta, mas a tendência aqui, para uma grande parte dos geminianos, é comprar a briga. Só que tem que ver o seu limite. E se a pessoa está correspondendo à altura, né? Se ela está realmente comprometida com esta melhora na relação. Tá certo? Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim, eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.